Boa noite, Boa noite, Hélio. boa noite a todos e a todas. Obrigado pela presença. A nossa convidada já está conosco, a nossa querida Silvia. Pode abrir aí, ver se consegue abrir o microfone, Silvia, está fechado. Aperta aí. Aperta. Isso, Boa noite, Hélio. Boa noite, amigos. isso, ela já está conosco, que beleza. A nossa convidada Silvia, frequentadora de nossa casa, e ela nos dá o prazer da palavra hoje. Esse é o nosso momento da divulgação doutrinária, nossa reunião pública, momento muito importante para todos nós. Essa reunião é organizada e mantida pela Casa de Batuíra, instituição espírita localizada no município de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro, e tem um trabalho assistencial de relevo. Atendemos a famílias, 80 famílias que vivem em situação de risco social. Quinta-feira agora as crianças estarão conosco, e 100 crianças ficarão conosco, de segunda a sexta, de 7h30 da manhã às 5 da tarde. Pedimos, por favor, que, com exceção de Silvia, todos mantenham o seu microfone desligado durante todo o trabalho, por gentileza, para não atrapalhar o bom andamento do nosso trabalho. Tem um microfone ligado que está dando barulho. Vamos ver quem é que está ligado, para a gente pedir, por favor, para desligar. Bom, 19 horas, vamos dar início, então, a página de abertura. É a lição 99 do livro Mais Luz, Chico Xavier, através, melhor, nosso benfeitor Batuíra, através do médium Amor Chico Xavier. E a lição diz assim: servir sempre mais. Nunca nos sintamos em disponibilidade. O obreiro terrestre, engajado em serviço de Jesus, tem horário integral de ação, porque até no sono físico, em sua pequena cota de sono físico, as energias de trabalhador se lhe mobilizam na edificação do bem. Vamos então à nossa prece. Amado Jesus, espíritos superiores dirigentes do nosso trabalho, rogamos o teu amparo em favor de nossa irmã Silvia, que fará uso da palavra, que ela possa contar com a boa assistência dos bons espíritos e que possamos aprender um pouco mais das lições do teu evangelho, Senhor, das lições da tua doutrina espírita. Se conosco, Senhor Jesus, guia-nos, ampara-nos, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para a nossa irmã Silvia, até 19h50, por gentileza. Muito obrigado. Desde já, querida. Eu que agradeço. Boa noite, queridos irmãos. É uma alegria estarmos juntos aqui através desse canal virtual, né? Estarmos juntos para mais uma reflexão. Hoje eu trouxe para vocês o tema O Novo Mandamento. Jesus, quando estava prestes a ser preso, a ser crucificado, que ele já sabia do que viria, né? Jesus se reúne com os seus apóstolos naquela que ficou conhecida como a última ceia, que foi, meus irmãos, o derradeiro encontro, o último encontro dele, a última refeição, a última Páscoa que ele comemorou junto de todos os seus apóstolos. E é nesse contexto da última ceia que ele vai deixar aquilo que ele chamou de novo mandamento. É importante nós contextualizarmos, porque este momento é um momento muito grave e muito especial na vida de Jesus. Jesus já havia adentrado a cidade de Jerusalém e já havia sido recebido com muita festa, com muita alegria. Naquela ocasião, acontecia em Jerusalém, um pouco antes da Páscoa propriamente dita, uma festa que era conhecida como Festa dos Tabernáculos. Era uma festa em que os judeus
deveriam permanecer 7 dias, deveriam ir até Jerusalém, que é a cidade onde havia o templo, e permanecer 7 dias morando em tendas, que eles chamavam tabernáculos, que eram tendas muito simples, que eles construíam com ramos de árvore, com galhos. Eles utilizavam o galho da tamareira, da murta, do salgueiro, que eram árvores comuns no deserto e comuns naquela região. Essa festa do tabernáculo acontecia porque eles assim comemoravam os anos em que o povo judeu permaneceu no deserto, caminhando no deserto, enquanto fugia da escravidão. Então, quando Jesus entra em Jerusalém, acontece aquela recepção em que as pessoas o saúdam com ramos, que inclusive estamos justamente na semana que na liturgia dos nossos irmãos católicos é chamada de Semana Santa, né? Esse evento, esse acontecimento é relembrado pelos católicos no Domingo de Ramos, que foi o domingo que passou agora, que é esse momento em que Jesus adentra a cidade de Jerusalém e é saudado com esses ramos de árvores, de palmeiras, e as pessoas muito felizes. Parece que todos aqueles que ali estavam, ao ver aquele homem adentrando a cidade, montado num jumentinho, parece-me que eles tiveram como que uma intuição de que ali estava o Messias. Por quê? Porque havia uma profecia antiga, uma profecia contida no livro Levítico, que é um livro do Antigo Testamento, e essa profecia dizia o seguinte: não temas, filha de Sião. Filha de Sião era como se chamava a cidade de Jerusalém. Então, não temas, Jerusalém. Eis que o teu rei vem sentado sobre um filhote de jumenta. Então, Jesus, justamente quando vai entrando na cidade, ele pede aos seus discípulos que peguem um filhotinho de uma jumenta que por ali estava. Por quê? Como o próprio mestre dissera, certa ocasião, ele não veio destruir a lei, mas dar cumprimento. E Jesus conhecia as profecias e sabia que havia sido profetizada, né? Que Jerusalém não temesse, que havia essa profecia que o Messias ia adentrar a cidade montado no jumentinho. Então, Jerusalém estava lotada de pessoas. Judeus de todas as partes para lá corriam para a festa da Páscoa, para a festa dos tabernáculos. Quando eles veem o mestre sentado num jumentinho, eles estudavam muito as antigas escrituras, há toda uma comoção. Ele é aclamado como filho de Davi. As pessoas jogavam até seus mantos no caminho para que o jumentinho pudesse pisar sobre os mantos, sobre flores, sobre galhos. E esta entrada triunfal de Jesus em Jerusalém ainda mais preocupou os sumos sacerdotes, os fariseus, os doutores da lei. Porque nessa época, Jesus já havia iniciado seu ministério há quase 3 anos, a figura de Jesus, a fama de Jesus como grande profeta e, sobretudo, o número dos seus seguidores, que era enorme, já preocupava esses homens. Eles não compreendiam, meus irmãos, que o reino de Jesus, o poder de Jesus, não era deste mundo. O próprio Jesus dizia: meu reino não é deste mundo. Mas eles não compreendiam isso, então eles temiam. Então já havia, naquela época, né, umas tratativas entre os sumos sacerdotes, fariseus, escribas, os poderosos da época, desejando prender Jesus. E quando eles veem Jesus entrar em Jerusalém dessa forma triunfal, aclamado como filho de Davi, mais ainda eles desejam prender o nosso mestre. E vão se desdobrando alguns acontecimentos, até que se aproxima o dia da Páscoa propriamente dita, e aí nós vamos lembrar que essa Páscoa, para os judeus, é um sentido diferente da Páscoa que hoje os cristãos comemoram como sendo a chamada ressurreição de Jesus.
A Páscoa judaica era justamente a comemoração da libertação do povo de Israel, a libertação do povo hebreu da escravidão. Era a festa mais importante de todas na liturgia judaica. Então se aproxima a Páscoa e os discípulos perguntam a Jesus se eles não iam comemorar a Páscoa, como ia ser. E lá em Mateus está escrito de forma muito interessante que Jesus diz a 2 dos seus discípulos que eles fossem até a cidade, que eles entrassem na cidade, naturalmente aí eu entendo no centro da cidade, né? E que eles iriam, ao entrarem na cidade, eles iriam encontrar um homem. Vejam que coisa interessante, como Jesus tinha presciência de tudo. Então, que os apóstolos entrassem na cidade, que eles encontrariam um homem carregando uma moringa de água, um vaso de barro com água, e que eles seguissem esse homem. E que adentrando na casa onde esse homem entraria, eles dissessem que o mestre deles pediu um lugar para passar a Páscoa com seus discípulos. E assim eles fizeram, e assim chegaram ao lugar aonde Jesus, onde foi a cena, né, dessa última ceia. Essa última ceia que deixou para nós reflexões muito importantes, aprendizados belíssimos Jesus nos deixou nesses momentos finais. Os apóstolos não sabiam que estava se aproximando tudo aquilo, todos aqueles acontecimentos, né? A prisão de Jesus, o julgamento iníquo, a crucificação. Os apóstolos não sabiam disso, que já estava tão perto, né? Porque Jesus já havia dito que ele pereceria. Mas Jesus sabia que estava chegando o fim à sua missão terrena, naquele corpo carnal. E Jesus, então, durante essa que ficou conhecida como a última ceia, antes mesmo de dizer este novo mandamento, sobre o qual nós vamos também nos debruçar, Jesus tem uma atitude que muito chocou os seus discípulos. Naquela época, era costume, quando se recebia em casa convidados para um jantar, quando se recebia um forasteiro, era costume lavar os pés daquele que vinha, porque as estradas eram de terra, né? As pessoas chegavam com os pés muito sujos dentro de casa. Só que lavar os pés de alguém era uma tarefa considerada humilhante. Era uma tarefa que somente os escravos faziam. O senhor da casa ou um amigo, um igual, nunca ia lavar os pés de outra pessoa. Era uma tarefa que era sempre dada a um escravo. E o Evangelho de João registra lá que Jesus, sabendo que se aproximava o dia, sabendo que ele viera do Pai e voltaria para o Pai, ele retira o manto, toma de uma bacia, verte água naquela bacia, pega uma toalha de linho, se abaixa e começa a lavar os pés dos seus discípulos um a um. Aquilo causou muito espanto, os discípulos não entenderam, né? Por que Jesus, o mestre deles, estava fazendo algo tão pequeno, algo que só era reservado a um escravo. No momento em que Jesus vai lavar os pés de Pedro, que era muito impulsivo, que era um líder por natureza, fala para Jesus: mestre, tu me lavas os pés? De modo algum. E Jesus então diz a ele: Pedro, por ora tu não compreendes o que eu faço, mas mais tarde compreenderás. E Pedro continua na atitude de negativa. Para ele, Pedro, a gente até consegue entender, ele pensou: eu não vou deixar o meu mestre realizar uma tarefa humilhante dessa. E Pedro continua na negativa e o mestre então diz: se eu não te lavar os pés, tu não terás parte comigo. E Pedro então diz:
Então, Senhor, lava-me os pés, lava-me as mãos, lava-me a cabeça. Então ele concorda e deixa que Jesus lave os seus pés. Depois de lavar os pés dos 12 apóstolos, inclusive de Judas, aquele que ele sabia, Jesus já sabia quem o trairia. Ele lava os pés com o mesmo amor, com o mesmo carinho dos 12. E nós vamos observar durante aquele diálogo que se entabula logo após, que Jesus diz assim: vocês me chamam de mestre e senhor, e tens razão, porque eu sou. Eu lavei os vossos pés, para que vós também possam lavar, deveis lavar os pés uns dos outros. Mais ou menos isso. Eu estou sem o evangelho aberto aqui agora, mas ele diz mais ou menos isso. Eu sou o mestre, eu sou o Senhor. Eu lavei os vossos pés para que vocês repitam, para que vocês também lavem os pés uns dos outros. Jesus, com isso, queria mostrar, meus irmãos, a lição do serviço e da humildade. Como a querer nos dizer que não existe humilhação no serviço do bem. Não existe serviços menores no serviço em favor do próximo, nos trabalhos de acolhimento, nos trabalhos fraternais. Então, Jesus nos deixa essa lição belíssima, que também, né, é celebrada pelos irmãos católicos, pela Igreja Católica, muitas vezes fazem aquela cerimônia chamada lava-pés, né? Para justamente trazer à nossa memória essa atitude tão humilde de Jesus. E nós sabemos, os espíritos nos dizem, que a humildade é a virtude mais difícil de se conquistar. A verdadeira humildade. Porque muitas vezes as pessoas cultivam uma capa ali de humildade, né? Mas que tirando aquela capa, percebe-se que aquela humildade ainda não é real, ainda não está instalada aqui dentro. Então, a humildade real, verdadeira, é uma conquista muito difícil. E Jesus leciona a humildade nesta última ceia, no momento em que ele lava os pés dos seus discípulos. Em seguida, a gente vai ler lá no Evangelho de João, também no Evangelho de Mateus, tem escritos sobre a última ceia, de Marcos, de Lucas, mas principalmente no de João. João é o evangelista que mais se debruça, que mais capítulos tem, contando desse período que antecede a paixão de Jesus. É o Evangelho de João. E nós vamos ler lá que Jesus diz para aqueles que ali estavam, ele diz que um deles haveria de traí-lo. Meus irmãos, vocês imaginem o que isso provocou? Vocês imaginam a comoção? Estarmos ali ceando, junto com um mestre querido, junto com alguém que eles vinham acompanhando de perto há 3 anos, vivendo como se fosse uma família, né? Uma relação lá de discípulos e mestre. E o mestre diz que um deles iria traí-lo. Eles ficam muito espantados. E aí é mais uma reflexão que eu fiz e que eu divido com vocês. Geralmente a traição nos chega em nossa vida de alguém muito próximo. Emmanuel, numa mensagem linda que eu até guardei aqui, Emmanuel diz o seguinte: a ingratidão não é planta de campo contrário. E ele diz que essa ocorrência da prisão de Jesus, né, do encarceramento dele, dificilmente esse ataque tão feroz viria de estranhos. E ele diz assim, reclamava-se a situação, né? Alguém que fraquejasse e traísse a si mesmo.
aqui nós paramos no trair-se a si mesmo. Nós sabemos que Judas fraquejou. Nós sabemos que Judas assim agiu porque ele não compreendia aquele Messias da maneira como Jesus agia. Judas achava que Jesus era o Messias que viria, sim, mas para libertar o povo, à força da espada, se fosse preciso. Ele não entendia os métodos de Jesus. Quem sabe, talvez ele até pensasse que entregando Jesus, no momento derradeiro, Jesus então tomaria aquelas atitudes que ele achava que o Messias deveria tomar, né? A ferro, a espada, na defesa do ideal. Mas Emmanuel coloca, reclamava-se alguém que fraquejasse e traísse a si mesmo. Porque Judas não traiu só Jesus, Judas traiu a si mesmo. Quando nós vamos contra a um ideal que nós abraçamos, quando nós fraquejamos, cedendo às sombras, cedendo às obsessores, nós estamos, na verdade, traindo a nós mesmos. Estamos falhando conosco, com a nossa evolução, com o nosso projeto, né, de nos tornarmos melhores, nossos projetos de transformações. Então, eu achei muito linda a forma como Emmanuel diz aqui. Alguém que fraquejasse e traísse a si mesmo. Então, fica para nós essa reflexão, para que nós sejamos mais atentos, mais vigilantes, para que a gente nunca caia, né, nessa fraqueza de nos trairmos a nós. Nos trairmos a nós. E aí ele, então, segue dizendo essa questão, né, que o infrator mais temível, a ingratidão, aquela traição, vem sempre de um amigo transviado. Vem sempre de um companheiro leviano. Mais um companheiro. Não vem de fora. Aqueles aqui que estão me ouvindo, que têm bastante experiência de vida, que já viveram bastante, que já passaram muitas dores, a gente sabe o quão isso é verdadeiro. Então, Jesus, nesse momento, na última ceia, ele diz aos seus apóstolos, ele prepara os seus apóstolos para o que viria, e ele diz que um deles o trairia. E os apóstolos ficam ensimesmados, fica aquele desconforto. Alguns perguntam, será eu, mestre? E há um momento, que esse momento é relatado por Mateus, não está em João, está em Mateus, que João, o apóstolo João, pergunta a Jesus. Mateus diz que João estava mais próximo de Jesus e pergunta a Jesus, mestre, quem é que te vai trair? E aí Jesus respondeu para ele, aquele que eu entregar o pão. Então Jesus pega um pedaço de pão, molha, porque naquela época era comum repartir o pão e ficava sobre a mesa uma vasilha com um molho que geralmente era um molho de frutas. Então Jesus molha o pão e entrega o pão na mão de Judas. E antes ele responde para João, é aquele a quem eu der o pão. E diz-nos João, percebam que eu vou fazendo uma colchinha de retalho, né? Que essa é a melhor maneira de estudar o Evangelho. Você lê o mesmo trecho, meus irmãos, nos 4 evangelistas, porque um conta de uma maneira, outro conta de outro, um relata uma coisa que o outro não relata, né? Então diz-nos João que quando Jesus entrega o pão para Judas Iscariotes, Jesus diz assim para ele, o que tiveres de fazer, faze-o logo. E Judas, então, imagino que ele tenha ficado impactado com aquilo, Judas pega o pão da mão de Jesus e se retira. E no Evangelho está escrito que os discípulos pensaram, né,
que Jesus assim tinha dito a Judas, porque Judas era o tesoureiro, era Judas que guardava a bolsa. Então eles entenderam que quando Jesus diz, faça logo o que você tiver que fazer, o que você tem para fazer, seria no sentido de Judas sair para comprar mais alguma coisa para a ceia. Vejam como eles estavam totalmente sem entender a situação, né? Porque está escrito lá, os apóstolos acharam que Jesus falara assim, porque Judas guardava a bolsa e saiu para comprar alguma coisa a mais para comemorar a Páscoa. Mas não era. Depois que Judas sai, que Judas se retira desse cenário da última ceia, Jesus então fala assim, vejam o carinho do nosso mestre, que está registrado no Evangelho de João. Ele diz assim, filhinhos, ainda por um pouco estarei convosco. Buscareis a mim, e como disse aos judeus, também vos digo agora, que para onde eu vou, vós não podeis ir. Olha Jesus aí dizendo que estaria com eles só mais um pouquinho, que logo, logo eles procurariam pelo mestre e não achariam. E que o caminho que ele ia tomar, o testemunho que ele iria dar, eles ainda não estavam prontos, né? E aí, neste momento, Jesus olha para os seus discípulos e diz, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Notemos, meus irmãos, Jesus não só institui esse mandamento do amor, como ele coloca isso como símbolo, como a marca do cristão, quando ele diz, nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos. Então, esta é a marca do cristão. Esta é a marca que nós devemos nos esforçar por ter, a marca do amor. Mas não é qualquer amor. Amar como Cristo nos amou. Um amor que é feito de renúncia, um amor que é cheio de fraternidade, de acolhimento, de perdão. Nós sabemos que o mandamento do amor não era um mandamento novo. Não era, desde o Decálogo, desde o Antigo Testamento, né? Amar ao próximo como a si mesmo também é um mandamento de amor, que está desde o Antigo Testamento. A gente vai ler lá no Antigo Testamento, em Levítico, assim, não te vingarás, não guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, esse conhecimento, esse mandamento do amor, já estava entre os judeus séculos antes de Jesus vir ao mundo. E Jesus mesmo, durante a permanência dele na terra, Jesus disse, amar ao próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Nisto está toda a lei e os profetas, diz ele a um jovem que vem perguntar a ele qual o maior mandamento da lei. Então Jesus já tinha prescrito o mandamento de amar o próximo. E aí eu pergunto a vocês, o que tem de novo nesse mandamento? Para nesse momento tão especial da última ceia, ele falar para aqueles 11 que ali ficaram, que seriam os continuadores da Boa Nova, porque Judas já havia se retirado, e Jesus, como tinha presciência de todas as coisas, saberia que Judas não ficaria muito tempo. Nós sabemos que o remorso, o arrependimento levou Judas ao suicídio. Então, Jesus fala isso para aqueles 11 que seriam os promulgadores da Boa Nova, os continuadores da sua obra. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. A novidade está aí, porque Jesus se coloca como paradigma
Não é mais amar o próximo como a si mesmo. O mandamento anterior era amar o próximo como a si mesmo. E se nós pararmos para pensar, eu vou dividir com vocês as minhas reflexões. Eu fiquei pensando, quantos de nós não sabemos nem nos amar, porque não sabemos nos aceitar, porque não sabemos exercitar o auto-perdão. Então, amar o próximo como eu amo a mim mesma pode ter lá as suas falhas, porque se eu não souber me amar, este mandamento que Jesus trouxe na última ceia, ele é um passo adiante. Jesus elasteceu, Jesus engrandeceu aquele primeiro mandamento, no momento em que ele se coloca como modelo, em que ele se coloca como paradigma, em que ele diz: amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. Então, o modelo é Jesus. É uma tarefa difícil, sem dúvida. É um aprendizado. Talvez, eu diria quase que com certeza, nós ainda não estamos neste patamar, mas é o patamar ao qual nós temos que aspirar. É aonde nós temos que chegar. Amarmos-nos uns aos outros como Jesus nos ama. É aquele amor que compreende. É aquele amor que, quando um irmão falha e falha terrivelmente conosco, nós somos capazes de perdoar verdadeiramente e pensar como Jesus pensou lá no alto da cruz, quando ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Esse amar como Jesus nos amou envolve essa compreensão, envolve o perdão, envolve o sacrifício, a abnegação, a renúncia. Como é difícil nós amarmos e renunciarmos, porque o nosso conceito de amor ainda é um conceito muito empobrecido. É um amor com posse, é um amor muito material, é um amor transpassado pelo ciúme, é um amor que muitas vezes a gente não quer abrir mão de nada. Infelizmente, quantas vezes a gente vê, meus irmãos, pais e mães que não abrem mão de nada pelos filhos, não são capazes de abrir mão. Cônjuges que também não conseguem abrir mão de nada, porque a gente sabe que numa relação precisa de que alguém abra mão, né? Em algum momento a gente tem que fazer concessões. Então, esse amar uns aos outros como Jesus nos amou é um convite a este amor que renuncia, que faz concessão, que compreende. É um convite ao amor incondicional. Já conseguimos? Ainda não. Mas estamos em processo de aprendizado. Estamos nos esforçando para aprender, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita como aquele que faz esforços, né, para domar as suas más inclinações, para ser hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Então, nós estamos nesse processo de nos transformarmos para sermos capazes de amar desse jeito, com esse novo mandamento que Jesus deixou para nós pouco antes de ser crucificado. Mais tarde, nós vamos ver que Jesus, ele é julgado, ele é levado ao Sinédrio, ele é levado a Anás, a Caifás, a Pilatos, ele vai passando, né, por várias autoridades. E diante de Pilatos, nós observamos algo muito importante para a nossa reflexão também, dentro desse quadro que nós estamos analisando aqui, dos dias que antecederam a crucificação do Mestre. Porque Pilatos, segundo está no Evangelho, ele olha para Jesus e ele não vê culpa alguma em Jesus.
Ele não vê motivo para Jesus ter sido preso. E há um momento em que um dos evangelistas, quando coloca Jesus diante do povo, porque era costume da época soltar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. A Páscoa era algo tão importante, tão especial para os judeus, que eles, que também eram muito rigorosos nos cumprimentos da lei, tinham esse hábito, soltar um prisioneiro por época da Páscoa. Então nós vemos que Pilatos, ali com Jesus e diante do povo, ele pergunta assim, como está registrado em Mateus: que farei então de Jesus chamado Cristo? Ele pergunta para aquela turba, para aquele povo. E aí nós vamos pensar o seguinte: no meio daquela turba, daquele povo, quantos foram beneficiados por ele? Quantos não estavam, talvez, dias antes, saudando ele quando ele entrou em Jerusalém montado no jumentinho? Mas nesse momento, talvez ao influxo de outro tipo de energia, a turba gritou: crucifica-o, crucifica-o. E aí eu volto à reflexão para uma mensagem de Emmanuel, intitulada Que fazemos do Mestre? Onde Emmanuel pergunta para nós, né? O que nós fazemos do Mestre Divino no campo das nossas lições diárias? É uma reflexão que nós temos que fazer, porque é muito fácil nós que eu quero dizer de um modo geral, a humanidade, né? Condenar o Judas, né? Enxergar o equívoco. Mas e nós? Quantas vezes nós traímos Jesus? Nós traímos a nós mesmos nos nossos anseios de evolução. O que nós fazemos de Jesus nas nossas lições diárias, na família, no trabalho, na casa espírita que nós frequentamos? O que temos feito do Mestre? Desse Mestre que ensinou tanta humildade, desse Mestre que foi só amor, só perdão. Então, ficamos com essa reflexão, né? O que nós fazemos no campo das lições diárias? E Emmanuel vai dizendo aqui que grandes fileiras de homens seguem Jesus apenas interessada na multiplicação de pães. Quantos não se aproximam, né, meus irmãos, da fé religiosa, não se aproximam de Jesus interessados nas coisas materiais, interessados nas vitórias desse mundo e não nas vitórias espirituais, que sempre envolvem sacrifício, renúncia, dores. Então, Emmanuel vai elencando aqui, né, diversas categorias de pessoas, né? Aqueles que apenas se interessam na multiplicação de pães, aqueles que vão até Jesus crendo e descrendo ao mesmo tempo. Quantos de nós não necessitamos fortalecer a nossa fé? Sem dúvidas, uma fé robusta. Então ele diz, muitos se aproximam nesse movimento de crer e descrer ao mesmo tempo. Então, essas reflexões são muito importantes para nós e eu tive vontade de dividir com vocês essas reflexões juntamente desse novo mandamento. E observem uma coisa, Jesus muitas vezes dava ensinamentos, mandamentos no geral para todas aquelas pessoas que vinham ouvi-lo na praia, nas areias lá da praia de Cafarnaum, que vinham ouvi-lo no monte. Mas alguns ensinamentos, algumas coisas, Jesus falava para aquele grupo pequeno que seriam os seus continuadores. Emmanuel, numa mensagem, né, analisando sobre esse novo mandamento que Jesus nos deixou, ele vai nos dizer que justamente
dentro do núcleo, os núcleos religiosos, justamente dentro dos de fé, busca observar de uma maneira geral, mas especialmente, diz ele, nos núcleos de fé cristã. Justamente porque esse ensinamento foi passado para aqueles 11 que estavam ali, que participariam mais tarde da instituição da Casa do Caminho, né? Então, fica para nós também essa reflexão, desse desafio, meus irmãos, de amar, de compreender, de perdoar, também e principalmente dentro da casa espírita. Lembremos-nos que o amor é, como diz Joana de Ângeles, o hálito divino que está em todos os lugares, em todo o universo, o hálito divino que provém de Deus. E continuar em nossa vida, né? Nós estamos aqui falando para alguns trabalhadores, então que nós possamos refletir, né? Este dia em que se comemora, do dia em que devemos pensar em todos esses ensinamentos. Voltei, consegue me ouvir? Consigo. Agora, se você puder, então, encaminhar para o fecho, porque está muito instável. Sim, eu vou concluir. Obrigado, amor. E lembrando a vocês, né, que essa exortação de Jesus em relação ao amor, né, a nos amarmos uns aos outros, ela foi ratificada, ela foi confirmada na doutrina espírita quando o Espírito de verdade nos diz: espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Então fica para nós esta reflexão de que essa exortação ao amor foi trazida pelo Mestre e foi ratificada na doutrina espírita com essas palavras do Espírito da Verdade. Que nós possamos amar cada vez mais e servirmos, né? Lembrando, como disse Jesus, que é no exercício desse amor que nós seremos reconhecidos como seus discípulos. Uma boa noite a todos. Muito obrigado, querida Silvia, pela exposição da noite. E antes de irmos para a nossa visualização terapêutica e radiação, eu gostaria de fazer um convite. No dia 1º de maio, domingo, a nossa casa completará 35 anos de existência. E nós gostaríamos de fazer uma sondagem dentre vocês que estão nos ouvindo, que moram próximos a nós, se fizermos algum evento pela manhã, no dia 1º, como, por exemplo, um café da manhã com palestra, se você participaria. Precisamos fazer uma sondagem para ver até onde vai a adesão para fazermos ou não um evento presencial. Seria em nossa casa. Tá? Então, depois você responde para mim. Muito obrigada. Vamos então agora à nossa visualização terapêutica. Vamos então fechar os olhos, imaginar a figura do Senhor Jesus, do bondoso amigo, do mestre incomparável. E ele, nesse momento, nessa semana, onde lembramos muito dele, derrama sobre nós bênçãos de saúde e bem-estar. Vamos imaginar que estamos adentrando a Câmara de Paz, que somos recebidos pela querida benfeitora Irmã Rosa, benfeitora sempre presente nos trabalhos de nossa casa. Ela nos abraça e diz em nossos ouvidos: Deus é amor. Ela nos indica o local a sentarmos, os passistas nos recebem com muito carinho. A benfeitora Irmã Rosa faz uma prece ao médico Jesus. Implora a ele por nós, pede saúde e forças.
pede bem-estar, pede bom ânimo, alegria de viver. Os pacientes iniciam o seu trabalho e os frutos medicamentosos descem sobre nós, trazendo bom ânimo, trazendo paz, trazendo harmonia. Nos é oferecida água magnetizada e agora juntos vamos à irradiação. Senhor Jesus, divino amigo, agradecemos, Senhor, pela oportunidade a nós concedida de estarmos em Tua casa espírita, mesmo que virtualmente. Nessa reunião onde recebemos tanta ajuda, pedimos por aqueles cujos nomes se encontram nos cadernos de radiação da Tua casa de Batuíra, pedimos por aqueles que estão em nosso pensamento, pedimos por este sofrimento, nos dois lados da vida em todo o planeta. E isso, Senhor, nós te rogamos. Em nome do Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, faça na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixeis cair na tentação, a libertai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez agradecemos a nossa Silvia pela sua disponibilidade de estar conosco. Agradecemos aos 34 participantes da reunião online via Zoom, assim como aos outros tantos irmãos que nos acompanham pelo YouTube. Convidamos a todos para amanhã estarmos juntos no nosso momento de oração às 15 horas. E rogamos a Deus que abençoe o seu lar, a sua família, com muita paz e com muita harmonia. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Muito obrigado. Silvia, um beijo na sua mãe e todo mundo. Beijinho nos meninos, tá? Fiquem com Deus. Obrigado. Um beijo para vocês. Laura.